mas vou dispensar maiores saudações, até porque a minha fala talvez represente um desabafo mais do que qualquer outra coisa. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo. E é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas. Nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Está na mídia. Está na mídia. Está na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Está aqui. Não, eu não estou absolutamente desmentindo. Está aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte: é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, o ministro, vou pedir desculpa, Marcel, o ministro vai responder em bloco. Vossa Excelência mesmo pediu, e os outros deputados, que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então, eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o ministro. E o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito a contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe? Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos, frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder, comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news, pede para botar, é fake news, pede para botar no inquérito, para Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha, é isso que o senhor quer?
Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general, citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz. O senhor nada faz, nada diz. Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si. Porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a OAB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E, concluindo, ministro José Múcio, Vossa Excelência falou, em determinado momento, que, vou ler exatamente, falou, qualquer governo precisa de Forças Armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil.